Existem muitas pessoas com mutilações faciais em decorrência de acidentes e doenças como câncer. Infelizmente, nem todos podem pagar por um tratamento convencional. Uma pesquisa realizada na Unip, Universidade Paulista, desenvolveu uma técnica mundialmente nova para a reconstrução protética da face, com moldes impressos em 3 dimensões e, o mais interessante, utilizando apenas a câmera de um smartphone comum. É isso aí. Para falar sobre essa nova tecnologia, vamos conversar com Luciano Dibi, professor titular da graduação e pós-graduação da Unip, e com o Dr. Rodrigo Salazar Gamarra, especialista em reabilitação oral e mestre pela Universidade Paulista. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Quem que quer falar primeiro? Porque, na verdade, foi uma tese que você defende, né, Rodrigo? É isso? Sim, eu sou atualmente também estudante da pós-graduação com Luciano e eu fui orientado... Luciano orienta. Luciano, né? Ele é o aluno e você... Foi meu orientador no mestrado e agora é meu orientador no doutorado, no mesmo tema. Ok. Fala um pouquinho, então, professor, primeiro da ideia da pesquisa. Como foi? A ideia da pesquisa é para atender uma necessidade grande que nós temos de tratar os pacientes com deformidades faciais. Então, o que são essas deformidades? São perdas de estruturas, do nariz, da orelha, dos olhos, decorrentes de tratamento de câncer, ou acidentes, ou deformidades congênitas. Essas pessoas precisam de próteses, e essas próteses são feitas com um trabalho artístico a partir de esculturas e depois uma série de procedimentos para chegar a uma prótese final que vai repor aquela parte perdida. A ideia do trabalho específico se deu para reduzir a parte de técnica em que precisa de um artista para fazer isso. Então, buscando recursos digitais, uma forma de encurtar o período de trabalho manual. E o Rodrigo, que é um dedicado à área de reabilitação, é um estudante, um cirurgião dentista do Peru e que fazia parte da nossa Sociedade Latino-Americana de Reabilitação, buscando crescer na profissão, nós o convidamos para vir para o Brasil e fazer o programa de pós-graduação da Unip e desenvolver, então, essa tecnologia para encurtar o caminho da parte técnica. E aí, com uma série de colaborações envolvendo a própria Universidade de Illinois, em Chicago, nós passamos a desenvolver uma metodologia que o Rodrigo pode falar com mais detalhes. Pois não, Rodrigo. Tivemos que juntar várias tecnologias existentes para poder começar a fazer esse trabalho. Por exemplo, nós não criamos smartphones, nem os aplicativos precisamente. Aplicamos coisas que eram utilizadas para diversos fins, mas com esta aplicação juntamos diferentes ferramentas para substituição das ferramentas tecnológicas de alto custo. Mas como você pensou no smartphone? Porque é algo que todo mundo tem no bolso. E os smartphones hoje em dia têm muita capacidade também em tecnologia. Sim. Na verdade, a questão do telefone celular partiu da observação da vida normal aí, né? Quando a gente vê, e eu sou um cirurgião, eu coordeno a equipe que procura buscar a reabilitação, preciso de técnicos e artistas para fazer a prótese, fico cobrando sempre resultados melhores e passeamos aí no shopping center e tal, e vemos as pessoas como chama, quiosques, fazendo miniaturas, tirando fotografia do seu próprio rosto e fazendo miniaturas. E eu dizia, Rodrigo, se isso existe do ponto de vista de entretenimento, nós temos que usar isso de uma forma profissional. Nós temos que transformar esses recursos em algo que possa ser utilizado para os nossos pacientes. E aí, mérito dele, buscar apoio com designers digitais, buscar apoio... Ele, como jovem, foi buscar a tecnologia e foi pegando um pedacinho de cada lugar, diferentes aplicativos, todos gratuitos, todos que eram acessíveis, e também aquela coisa de buscar informação, pessoas que conhecem uma área, a intersecção do conhecimento, e juntando todos esses conhecimentos se chegou à concepção da técnica. Com a experiência, com a... E justamente Rodrigo, também... fala um pouquinho. E faz mais ou menos uns 20 anos que a tecnologia ajuda no processo da confecção de
próteses de pacientes que têm mutilação no rosto. Só que estes equipamentos, com a somatória dos softwares, das licenças anuais, dos custos de importação dos equipamentos, dos custos do treinamento para você achar este pouco e seletivo grupo de pessoas que utilizam tecnologia de alto custo no mundo, é escasso. E na América Latina, na Prótese Buco, ninguém utilizava ferramentas de alto custo num sistema protocolizado, muito bem entendido no mundo científico. E porque era inacessível. Sim. Porque somos sistemas que dependemos dos orçamentos, das prioridades de investimento que cada hospital ou universidade tem. Okay. Então, nesse sentido, é a acessibilidade para o instituto, para a universidade, para o centro de atenção que oferece serviços de reabilitação bucomaxilofacial, que é uma metodologia fácil de ser utilizada. A nossa referência era, por exemplo, o Centro de Reabilitação da Universidade de Illinois, em Chicago, em que eles utilizavam todo um aparato tecnológico de alto custo para fazer fotografias 3D, para fazer impressão 3D e chegar a um resultado feito por tecnologia. O resultado que eles chegavam era razoável, mas com um custo muito alto que a gente não poderia atingir. Então, nós buscamos como chegar ao mesmo nível deles com um custo mais baixo. Mas o que nós conseguimos, e sem modéstia, temos que dizer que conseguimos um resultado superior ao deles, em termos de detalhamento, com um custo infinitamente mais baixo. Essa imagem, nós colocamos a imagem, dá para explicar mais ou menos o que é? Claro que sim. Vamos colocar então, só para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Claro que sim. Temos, por exemplo, um paciente com uma mutilação no rosto, produto de um tratamento do câncer na região da face. E nós tiramos várias fotos sequenciais, que é parte do protocolo de captura que foi publicado num jornal científico canadense. E o interessante é que protocolizamos o jeito de tirar as fotos, não só nos ângulos e nas alturas, sino também na iluminação, na posição do paciente, porque é informação que não é providenciada pelo proprietário do software ou do aplicativo. Então, é uma maneira previsível de você atingir resultados ótimos no modelo 3D. Lá embaixo vocês conseguem ver... Vamos colocar mais uma vez, por favor? Aí. Lá embaixo vocês conseguem visualizar a imagem do rosto do paciente digitalizado e que é utilizada essa imagem para editar o fragmento da prótese que nós precisamos. Por exemplo, utilizamos o lado saudável do rosto do paciente e espelhamos essa região para cobrir esse defeito. Finalmente, uma vez estando satisfeitos com a forma da prótese, nós imprimimos numa impressora 3D. Até essa impressora é feita aqui no Brasil, uma das impressoras de mais custo acessível. Acho que custa ao redor de $1.200, comparada com $2 milhões, $500 mil que outro tipo de impressoras, outras tecnologias 3D podem custar. E imprimimos essa peça e transformamos essa peça numa cera. Cera que ajuda a terminar a escultura fina dos detalhes e assentamento final para transformar esse padrão positivo, falamos desse jeito, na terminação da prótese, na finalização dela. Nós temos imagem com cera, é essa imagem que vocês transformam? Vamos colocar uma outra imagem que a gente tem? Esse detalhe, essa foto, né, mostra justamente o método convencional. Antigamente era feito assim? Não é que antigamente, ainda hoje é feito assim em muitos centros, em que a partir de um bloco natural de cera, você vai esculpir todas as características. Então precisa de uma mão artística, precisa de alguém que consiga realmente copiar e fazer a real. Então é uma escultura que é só um artista que vai fazer. E com a impressora não precisa. Você faz a cópia digital da área saudável do paciente. Então se ele perdeu o olho esquerdo, você copia o olho direito, faz o espelhamento e vai fazer digitalmente todo tipo de correção e adaptação. Então quando se faz a impressão, você tem 99% da escultura pronta. Você vai fazer apenas um detalhamento final na peça que foi prototipada. Como é que passa do protótipo para a face real?
Assim, como que fica essa escultura? Pense nesse protótipo como se fosse um plástico com a forma da prótese. Porém, é o protótipo, porque é vias para ser a peça final. Esse protótipo é replicado em cera por confeccionamento manual, que é muito convencional para a odontologia fazer réplicas em cera. Por exemplo, utilizamos um pequeno molde, material de impressão, material de moldagem, e replicamos esse protótipo e vertemos a cera lá dentro. Com essa cera pronta, nós vamos com o paciente e fazemos esses finais acabamentos que fala Luciano. O assentamento, posicionamento do molho, pequenos detalhes mínimos que poderiam ser precisados. E imagine, uma pessoa que está começando uma curva de aprendizagem sobre a escultura desse tipo de próteses pode demorar tranquilamente 14 horas, 10 horas, sei lá, a curva de aprendizagem é muito ampla. E mesmo sendo uma curva ampla com esse mecanismo, essa pessoa que não tem muita experiência pode fazer uma cera de alta qualidade em 1h30, sem nenhum problema. Essa imagem que a gente tem... É um detalhe, né, da prova da peça convencional. Convencional aí, né? Cera no paciente. Para chegar até esse resultado, muito tempo se dedicou a partir de um bloco virgem de cera. Então, muito tempo de escultura. No processo digital, fotos, computador, réplica, imprime em resina, de resina se transfere para cera. Isso é um processo que em 1h30 está feito. 1h30 está pronto? E é até colocar no paciente? Aí depois de cera, ela faz mais um processo que é a transformação de cera para silicone. Então isso ainda não existe em impressoras com qualidade em silicone. Provavelmente vai ser o futuro próximo em que a partir do trabalho digital já haverá uma impressão em silicone da prótese. Mas hoje não há ainda uma impressora com qualidade que faça isso. Mas eu não duvido de que num prazo muito curto vai ser possível fazer todo o processo de escultura digital e a impressão 3D em silicone, que vai ter só para um acabamento de coloração na face do paciente. É que, justamente falando já desse detalhe, a silicone, imagine, dessa prótese tem que imitar uma gama ampla de cores que tem uma tridimensionalidade no aspecto da natureza do paciente. Estamos tendo que imitar tecidos saudáveis e tecidos cicatrizados e tecidos que têm uma forma, pela doença, pela mutilação, uma diferença grande. Então temos que ocultar, enmascarar isso aí. E as impressoras geralmente têm uma necessidade importante de imitar isso aí. Ainda não é possível imprimir com todas essas características uma peça em 3D diretamente em silicone. No aspecto real, né? No aspecto real, né? Mas em pouco tempo, eu acredito que em algum tempo isso será possível, sem dúvida nenhuma. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu continuo conversando aqui com o professor Luciano Dibbi e também com Rodrigo Gamarra, que são especialistas em reabilitação oral e estão mostrando para a gente aqui as próteses em 3D, um trabalho muito interessante que a Unip faz com os nossos profissionais. A gente já volta. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Nossa Opinião Livre está de volta. Estamos conversando com o professor Luciano Dibbi, que é titular de graduação e pós-graduação da Unip, e com o Dr. Rodrigo Salazar Gamarra, especialista em reabilitação oral e mestre pela Universidade Paulista. Estamos mostrando aqui como é feita essa nova técnica, né, que está sendo desenvolvida para conseguir colocar partes do corpo, né, do rosto, no caso facial, que se perdem com alguma doença ou com algum acidente. E a gente tem uma imagem aqui que a gente vai colocar exatamente para vocês explicarem como é feito esse processo digital. Vamos ver. Uma vez nós temos um paciente que precisa da nossa intervenção e realizamos o diagnóstico apropriado para identificar as necessidades protéticas, cirúrgicas do paciente, identificamos
o limite da prótese é uma circunstância muito importante no processo e digitalizamos o rosto dele com capturas simultâneas desde um smartphone e essas fotos são transformadas por um software num modelo 3D, como é a imagem que pode se ver na esquerda. Depois, aproveitando o lado saudável do rosto, espelhamos o lado saudável, um trabalho combinado, muito criterioso, com um designer 3D, que neste caso é Cícero Moraes, quem trabalha conosco, e obtemos esse nível de qualidade até nos pequenos detalhes da pele no modelo 3D, e uma vez estamos satisfeitos com a forma desse modelo 3D, imprimimos ele no material que nós precisamos para replicar esses pequenos detalhes. Atualmente estamos imprimindo em resina este protótipo. O protótipo pode ser testado no próprio paciente para verificar o assentamento e que justamente o plano no digital esteja também reflexando no protótipo impresso. Satisfeitos com o protótipo, nós replicamos o protótipo em cera. A cera em vermelho ali. Que é em vermelho mesmo. Ok. E essa cera precisa de acabamentos manuais na adaptação final. Aí precisa do artista. A partir Precisa daí de alguém que precisa. tem essa capacidade de colocar. Sim. Que vocês, dentistas, são, né? Sim, mas na verdade é um retoque, né? Já está feito 95% do trabalho digitalmente. É só um A parte toquezinho. é só para um detalhe, se uma pequena ruga, uma pequena marca está precisando de algum reparo. Certo. Porque a posição 3D das estruturas da anatomia perdida estão agora restabelecidas. E esse acabamento tem a ver com a adaptação às pequenas margens, coisas mais pequenas, comparadas com o processo todo de fazer uma escultura. Você já imaginou, já fez alguma visita nesses museus de cera? Sim. Você imagina uma dessas peças para cada paciente? Nossa, é verdade. É um trabalho bastante intenso. O que diz de tridimensionalidade imagina a reconstrução de uma parede lateral da face. A gente tem que ter esse tamanho da mesma forma que o outro, para não ficar mais abaulado ou mais afundado. Digitalmente, você consegue isso imediatamente. A natureza é tão perfeita que é difícil chegar na perfeição dela, né? impossível. Na hora de Muito fazer longe, Impossível. nos tons, nas nuances da pele, né? Tudo é muito... É difícil chegar quando você coloca o lado saudável e o outro lado. Aparece naquela foto que estava se mostrando anteriormente... Essa aqui, a última agora? Essa última. Vamos colocar se mostra novamente. A prótese Aí. final, né, depois de todo o processo digital, e à direita ali se vê a prótese final. Ah, mas tá e muito se bom. observa que é absolutamente natural, é absolutamente semelhante. Quase imperceptível. É quase imperceptível. Então são pacientes que muitas vezes estão marginalizados, porque o defeito tira completamente aquele paciente do convívio normal. Sim, claro. E que nessa situação... parafraseando Sartre aí, na verdade não é que eles querem ficar mais bonitos, eles querem na verdade passar desapercebidos. Sim, que não chama atenção. Eles não querem ser né? notados, né? Lógico. Então as próteses, quanto mais suaves e quanto mais naturais, mais passam despercebidos e com isso eles têm uma vida mais uma saudável, mais... possibilidade de qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Fazer o que fazia antes, Sim, né? imagino. Sem ser discriminado. Agora, então isso é uma diferença muito grande. Vocês falam em doador digital. O que é um doador digital? Por exemplo, tem estruturas que eu não posso espelhar. Como assim? Uma nariz. Nariz? Gente tem uma A nariz, pessoa que um lábio. perdeu o nariz não tem um nariz para ser copiado. É verdade. Nossa, então eu quero o nariz do bobagem Brad minha. Pitt. Né? Eu quero o nariz. Quais são as que não dá para espelhar? Nariz Lábio. e orelha? Estruturas Lábio. do médio. Na orelha do tem rosto. dois. Ok, então lábio. Basicamente, o lábio e nariz. Perdeu o lábio e nariz, não consegue espelhar. E vocês fazem como? Utilizamos um amigo ou um familiar que seja da vontade do paciente replicar. Mas não dá para colocar o nariz também. do Brad Pitt? Então, Dá? Pode. Quer dizer, para ter pegar o ele. nariz do Brad Pitt, você precisa ter ele como um doador digital. Então precisa ser feita uma fotografia da mesma forma para que ele tenha um modelo digital tridimensional. A pessoa tem que permitir? Tem que permitir. Né? A partir dessa obtenção de uma foto digital, você vai trabalhar, vai cortar aquele nariz digitalmente e colocar na face do paciente que você deseja e fazer as adaptações digitais, fazer as acomodações digitais que são feitas. Então isso é o que a gente chama de doador digital.
né? Então, às vezes, alguém que você tem uma similaridade, você fala, o meu nariz era como aquele e tal, você vai colher aquilo como um doador digital. É uma técnica relativamente antiga, já praticada, porque foi começada com as tomografias. Sim. Aproveitando com uma tomografia, uma imagem, uma ressonância magnética, já foi feito faz um tempo. E esta nova técnica também permite fazer isso. Ok. Quer dizer, aquela técnica, a técnica antiga, vocês já tiraram? Tradicional? Não. A tradicional. Não, a tradicional. Veja bem, ela funciona ainda, né? A gente tem até algumas imagens dela. E muitas vezes é obrigada a fazer de uma forma, porque você, em uma certa circunstância, não tem a aparatologia para fazer aquilo naquele momento. Nós não temos isso estabelecido como uma rotina para todos os pacientes. Pretendemos que isso aconteça, mas envolve investimentos, mesmo sendo poucos, mas há investimentos com um laboratório digital, com a impressão, com uma série de coisas. Então, ainda nos serviços espalhados pelo Brasil, na América do Sul e em muitos outros lugares, é o método convencional que é feito. Tá. Mas o método digital de baixo custo, que é o que nós apresentamos, ele com certeza vai substituir em muito com certeza, isso, porque reduz o tempo, os custos e tudo mais. Inclusive, quando se fala reduz os custos, quanto se reduz os custos? Ainda não podemos provar isso, mas é agora, dentro do trabalho de sequência de doutoramento do Rodrigo, um projeto que é realmente fazer a comparação no número maior de casos dos tempos e do investimento econômico que se faz em cada um dos pacientes para comparar o método convencional com o método digital. O que nós esperamos concluir, a nossa hipótese, é que o método digital consegue resultados melhores até do que os métodos convencionais por um preço menor e por um tempo menor. Nós vamos tentar provar cientificamente isso. E é o trabalho de doutorado do Rodrigo agora. E a Unip ela tem esse tratamento aonde que as pessoas podem procurar? Quer dizer, já está disponível? Então, a Unip, ela como pesquisa já vem realizando isso. Eu sou professor da Unip há 29 anos e a gente tem uma parceria, não só na Unip, mas durante muito tempo eu fui do Hospital do Câncer, hoje na Escola Paulista de Medicina também, sempre com parceria, buscando esses pacientes e na Unip fazendo a reabilitação. Mais recentemente, a Unip é uma das apoiadoras do Instituto Mais Identidade, que é uma ONG, né, um instituto filantrópico voltado à reabilitação dos pacientes com deformidades faciais. Então, a Unip possibilita também que esses pacientes possam ser atendidos lá. É lógico que há uma triagem, não é um serviço aberto para todas as pessoas, porque nós não temos estruturas para atender todas as pessoas que necessitam, mas dentro de uma triagem a gente recebe os pacientes e pode fazer. E há outros serviços espalhados por São Paulo e pelo Brasil em ambiente universitário que também realizam esses trabalhos. Mas esse da Unip, aonde que fica? No campus Indianópolis, né, na Faculdade de Odontologia, no campus Indianópolis, na rua José Maria Whittaker. Ok. Agora, existe alguma rejeição, professor? Rejeição do método, não. Assim, tanto da convencional, qual que é o perigo de uma rejeição de colocar uma prótese como essa, tanto a convencional quanto a de 3D? Não, são características inerentes a qualquer tipo de prótese, não precisamente pelo método da confecção. Mas a pergunta sobre rejeição, eu entendo, não existe rejeição, é uma prótese externa. Então, o organismo não vai reagir a essa prótese. Né? Mas a pergunta permite que a gente converse sobre a forma de reter a prótese. Então, tradicionalmente, essas próteses precisam ter alguma forma de ser retidas. Antigamente, a forma era utilizando, por exemplo, óculos ou adesivos. Para poder segurar, parar no lugar. Perder um olho, põe um óculos. Isso, claro. Então, só que já há alguns anos, há mais de 20 anos no Brasil, e nós fomos dentro da própria Unip também pioneiros nessa área, utilizando os implantes ósseo-integrados para reter essas próteses. Então, os mesmos implantes que são utilizados para reposição dental, com algumas modificações, são colocados nos ossos do crânio. E a partir daí eles vão ser com magnetos, eles vão reter a prótese. Mas faz uma formação óssea? O implante é um parafuso. Assim? Não. O parafuso de titânio vai ser colocado cirurgicamente no osso, ele vai se integrar no osso,
Essa fotografia mostra à esquerda que esses parafusos estão fixos no osso e sobre esses parafusos é realizada uma barra que tem magnetos, ímãs, que esses ímãs sim vão reter a prótese. Então a prótese sai e é recolocada pelo próprio paciente. E aquela estrutura à esquerda é fixa, ela está retida dentro do osso por meio de implantes osso-integrados. Os implantes não são rejeitados porque o titânio é biocompatível. E a prótese não se aplica a palavra rejeição porque é uma prótese externa, em que o organismo não reage a ela. Na época, desculpa te cortar, mas na época que se utilizava, ou ainda hoje, quando se utiliza adesivos, os adesivos irritam a pele, sim. Nosso calor, a nossa temperatura, suor, faz deslocar a prótese e aquela pele pode ficar muito machucada, pode ficar com úlceras. Então, os implantes mais a prótese digital modificam completamente a qualidade de vida dos pacientes. Maravilha. Com certeza. E a que ponto nós estamos evoluindo nessa pesquisa? Temos vários parceiros que estão envolvidos e que atualmente e que estão mais outras instituições internacionais querendo também testar este método. Já temos pessoal de Chile, de Uruguai, Colômbia, Índia, Estados Unidos, Peru, vários parceiros aqui no Brasil. E nos Estados Unidos é também muito grande, um país que tem muitos especialistas muito bem capacitados e até eles consideram que um método muito interessante é seguir se pesquisando, seguir explorando os limites, explorando as necessidades e né, a evolução, o estado atual vamos ver até onde chega, né? Objetivamente falando, cientificamente falando, que tão bom quanto os outros métodos porque para nós as respostas podem estar estabelecidas, mas números, objetivamente falando, tem que ter uma somatória de custos, tempo, como o Luciano falou, e o impacto na qualidade da pessoa. É muito interessante. Muito bem. Falando sobre parceria, não podemos deixar de mencionar que no próprio projeto do Rodrigo, houve a parceria muito importante com o Centro da Tecnologia da Informação, Renato Archer, do Ministério da Ciência e Tecnologia em Campinas, professor Jorge da Silva, que nos ajudou demais com a impressão dos protótipos. E esse jovem aqui, há poucos 15, 20 dias, esteve apresentando esse trabalho na Associação Internacional de Prótese, foi em Minnesota, né, Rodrigo? Sim. E foi o trabalho premiado. Olha, foi aí o trabalho premiado. Resultado da equipe. E que esse trabalho premiado internacionalmente mostra que é uma tecnologia que realmente, para o mundo todo, vai ser importante. Não, e saiu daqui, né? Da Unip. Saiu da Unip. É um orgulho enorme para nós, viu? Eu fico também muito agradecido com a instituição, mas há muitas pessoas por trás. A Rose, Chicago, como o Luciano falou, o Centro Tecnológico Renato Archer, o Cícero Moraes, fantástico trabalho que vem fazendo em diferentes áreas da indústria brasileira. Muito bem. Tantas pessoas que estão envolvidas, o conhecimento está na somatória de várias pessoas, pequenas peças que se juntam no momento certo. E quando a intenção é nobre, boa, as coisas acontecem mais rápido ou melhor, né? Muito bem. Muito obrigada por vocês terem vindo, tá? Obrigado pelo convite. Não tem mais tempo. Obrigada e parabéns para nós, né? Obrigado. Fazemos Claro parte sim. do grupo. Obrigada. Com certeza. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.